Fala galera, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seja bem-vindo ao nosso Delab devocional lendo a Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia, aberta aí na pressão. Vamos falar agora do capítulo 2, casamento em Canaã, na Galileia. Então gostaria de orar com vocês em nome de Jesus para Deus abençoar esse nosso devocional e começar aí na pressão dos 3. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, venha abrir o nosso entendimento, venha tirar todas as escamas dos nossos olhos, que o Espírito Santo venha dar entendimento a tudo que nós vamos ler agora em nome de Jesus. Pai, sem o Teu Espírito nós não conseguimos entender nada. Nós estaremos, Senhor Deus amado, à deriva sem o Teu Espírito, Pai. Sem saber, Senhor Deus amado, aonde ir, aonde levar essa palavra como instrução para nossas vidas. Somente com o Teu Espírito vamos ter entendimento e aplicar essa palavra, Senhor, em alguma área de nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha moldar o nosso caráter, que o Senhor venha nos transformar mediante a essa palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos nessa aí, na pressão. Vou colocar aqui um fundinho musical. Eu adoro fundo musical. E vou escolher aqui um fundo. Você pode escolher um fundo musical aí pra você, né? Colocar um louvor antes de fazer um devocional. Galera, é assim. Construa um ambiente. Construa um ambiente onde você estiver. Construa um ambiente. Pode colocar um fone, ler um livro, sei lá, mas construa um ambiente e comece o seu devocional aí na pressão. Coloquei aqui o meu fundo musical. Vou aumentar um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Amém? Antes de começar a ler, galera, eu gostaria de trazer uma introdução, né? Sobre o nosso Delab hoje, né? João, hoje nós vamos falar de João capítulo 2, né? Onde Jesus realiza o seu primeiro milagre. Mas já quero adiantar uma chave importante, uma chave espiritual muito importante. Antes de fazer milagre, Jesus fez discípulos. Isso mesmo, antes de fazer milagre, Jesus fez discípulos. Então vamos nessa introdução, tá bom? Antes do milagre, 3 pontinhos, discipulado. Olha só que forte isso. Quando chegamos no capítulo 2, Jesus ele já tinha feito discípulos no capítulo número 1. Isso é muito forte porque mostra que Jesus não queria espetáculo, Jesus não queria palco. Jesus começou por pessoas. E antes de transformar água em vinho, Jesus investe em gente. Ele forma relacionamento, ele forma caráter, ele forma continuidade. Isso é muito interessante e isso é importante para o nosso ministério. Muitos já querem começar no palco, começar pregando, começar fazendo milagres, mas o Senhor te chama para formar discípulos. O Senhor te chama para ter conexão com pessoas. O Senhor está se preocupando. O Senhor se preocupou muito mais em quem iria ficar no lugar dele. Jesus não estava preocupado só com o seu ministério, mas com quem continuaria após ele. Ele olhava além do monte. Ele pensava logo no legado. Ele discipulava. Então é isso que o Senhor quer das nossas vidas hoje. Ele quer que você forme discípulo. Isso nos ensina que não é sobre multidão, é sobre formação. Não é sobre eventos, é sobre pessoas. Então, quando nós começamos a caminhada com Jesus, quando começamos a caminhada no Evangelho de Cristo, nós temos que entender que o Senhor não te chamou para grandes espetáculos, para fazer sucesso, para ter o maior número de seguidores. O Senhor te chamou para formar discípulos. O Senhor te chamou para estar no meio de pessoas, formando caráter, formando homens que terão o DNA de Cristo. Glória a Deus. É nessa pressão, é nessa introdução, é nesse contexto que nós começamos o casamento de Canaã. Versículo 1 diz assim, 3 dias depois, houve um casamento em Canaã na Galileia, e a mãe de Jesus estava ali.
Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: faça tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. E Jesus disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável da festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubesse. Chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Canaã da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali muitos dias na pressão dos 3. Termina aqui, já nós voltamos para falar sobre a purificação do templo. Galera, Jesus estava em um casamento, Canaã na Galileia. O vinho acaba. Maria percebe a necessidade de falar com Jesus. Interessante que Jesus ele realiza o seu primeiro milagre transformando água e vinho. E o que isso vem para nos ensinar? Além de que Jesus se preocupou em fazer gente, em fazer homens com caráter, em formar discípulos. Nós aprendemos aqui que Jesus honrou a sua mãe. Obediência e honra. Jesus e sua mãe. Aqui é muito nítido que Jesus ele obedece o mandamento: honre seu pai, honre sua mãe. Ele tem obediência e honra. Aqui vemos uma cena linda. Maria diz ao seu servo: faça tudo o que ele mandar. É interessante que Jesus fala: o que a senhora tem? O que eu tenho a ver com isso? Que acabou o vinho, não é chegada a minha hora. Ela nem liga para que o Jesus fala. Ele fala, a Maria simplesmente vira para os servos e fala assim: ó, faça tudo o que ele mandar. Fala: ó, não interessa, você vai fazer. É interessante, não é coisa de mãe, né? O filho vai lá, fala alguma coisa e a mãe nem liga o que você falou, e ela vai lá e dá ordem e você tem que fazer. Então ela disse: faça tudo o que ele mandar. Antes do milagre acontecer, vem a obediência. Jesus também nos ensina algo profundo. Ele honra sua mãe, ele respeita a autoridade, ele cumpre o mandamento: honra o teu pai e tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo poder, ele honra o seu pai e sua mãe. E às vezes você nem quer honrar os mais velhos, você nem quer honrar o seu pastor, seu líder. Então antes do milagre, Jesus obedeceu o mandamento. Antes de um milagre vem a obediência. Nós queremos tanto milagre, mas não estamos obedecendo. Talvez você ora por milagres, mas Deus está pedindo obediência. Talvez você está orando por uma causa impossível, mas Deus está pedindo honra. Talvez você esteja aí querendo algo tão sobrenatural e o Senhor está pedindo submissão. Está na hora da gente parar e começar a refletir. O que realmente nós estamos precisando? Será que é do milagre? Ou será que é ouvir a palavra do Senhor e obedecer à voz de Deus? Deixo isso aí no seu coração aí para você estar refletindo, né? Como o milagre então acontece? Vou beber aqui um cafezinho. Quer o café? Como o milagre acontece? O milagre não acontece na hora do pedido. Os meninos já colocaram água lá e já virou. Já eles estavam colocando, já estava virando vinho. Não. Teve um processo. O milagre não aconteceu na hora do pedido. O milagre aconteceu no processo. Que processo nós estamos vivendo com o Senhor hoje? É esse processo que o Senhor quer que nós venhamos entender.
entenda, tudo tem um processo. O milagre acontece no processo. Jesus manda encher as talhas de água, os potes, cabiam mais de 100 litros ali, se eu não me engano, uns 120 litros, mas a palavra fala que foi um pote com 100 litros. Enfim, não importa, eles obedeceram. Depois ele manda levar ao mestre Sala e eles obedecem. Olha só, eles pegam um pote, enchem de água e agora leve ao mestre que é responsável pela festa. E que interessante, fé mais obediência igual manifestação do milagre. Igual a manifestação do milagre. Pega essa, fé mais obediência igual manifestação do milagre. Manifestação, e o Senhor quer manifestar o seu milagre. Ele já manifestou, cara, né? Você já está ouvindo isso, você já é um milagre já. Se você está procurando fazer um devocional, você já é um milagre já. Então, o milagre já foi feito. Mas tem algo que o Senhor quer realizar na sua vida para que a glória dele seja ainda mais vista através de você. O Senhor te chama para colocar você num pedestal. Mas entenda, você não quer o pedestal. Isso é interessante. Na nossa vida cristã, a gente não quer os holofotes. A gente não quer ser o centro. Mas o Senhor quer te colocar lá. Mas que o seu coração seja sempre humilde. Você não almeja o teto, você não almeja o monte, você não almeja as luzes, o holoforte. Porque no seu coração você só quer a presença. Mas o Senhor te honra. Então a fé mais obediência manifesta um milagre. O texto diz que a água se tornou vinho. O vinho é o melhor de todos os vinhos que eles já provaram. E a Bíblia fala que antes, né, no costume judaico, eles colocam o melhor vinho e depois que as pessoas já estão meio para lá, mais para lá do que para cá, eles colocam o vinho inferior. Mas Jesus chegou e trouxe o melhor para nós. O melhor para nós é a presença. O vinho, né, aqui representado na ceia, é o sangue de Cristo. Então o melhor vinho é Jesus. A melhor coisa para nós nesse momento é Jesus. Talvez você pense que a melhor coisa para você é o seu carro, é sua casa, é sua mulher, são os seus filhos. Enfim, isso é uma bênção e isso é bom para nós também. Mas o Senhor está falando, eu estou acima de tudo isso. Eu estou acima de tudo que você imaginar, eu estou acima. Então que Jesus seja o seu tudo, que Jesus seja o seu suficiente. Jesus manifesta a sua glória e os discípulos começaram a crer no Senhor. Aí veio a multidão, cara. Aí começou a vir um monte de gente buscando a presença do Senhor, buscando caminhar com Jesus. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e quer fazer com você nessa manhã, nessa tarde. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas é isso que o Senhor quer nas nossas vidas. Que você coloque o Senhor acima de todas as coisas e que Ele seja o seu suficiente. Amém? Glória a Deus. Aí, galera, nós vamos para a parte da purificação do templo, onde Jesus limpa o templo, né? No versículo 13, olha só, está próxima a Páscoa dos judeus. Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de corda, expulsou todos do templo com as ovelhas e bois. Derramou o dinheiro dos cambistas no chão, virou a mesa e disse aos que vendiam pombas: tire essas coisas daqui, não façam da casa do Pai uma casa de negócio. E os discípulos se lembraram que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E aqui vai até o versículo 21, já tá dando calor aqui, eu vou abrir. Vou tirar um pouco a blusa, já tá dando calor. Tá frio, mas tá dando calor. Galera, aqui Jesus ele começa então o seu ministério virando a mesa, né? O que nós entendemos aqui, né? Que aqui nesse lugar onde seria um templo para adorar o Senhor, para buscar a presença, estava sendo um lugar de uma religiosidade vazia, uma fé misturada com interesse. Jesus então ele vai e purifica o templo. E que isso nos revela? Deus se importa com um culto verdadeiro.
não com um culto interesseiro. Deus, ele confronta a espiritualidade falsa. Então não adianta você vir buscar a presença do Senhor para ter as coisas. Não, ele quer uma adoração verdadeira. E se ele não te dá nada? Você vai continuar adorando? E se ele não restaurar o seu casamento? Ele vai continuar adorando? E se ele não te dar o carro, a casa própria? Se ele não encher a sua conta de dinheiro, você vai continuar adorando? O Senhor está interessado no seu coração, na verdade que sai dele. Jesus não negocia santidade. E é isso que o Senhor quer de nós, um coração verdadeiro e adorador. Então, em nome de Jesus, que você venha agora pegar um chicote santo espiritual e arrebentar com tudo que é falso dentro de você e eu dentro de mim também. Em nome de Jesus, que nós viemos ser confrontados com essa palavra para arrancar de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Que nós viemos dar uma adoração verdadeira para Deus em nome de Jesus. O Senhor te deu o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te convencer de uma adoração verdadeira, genuína, em nome de Jesus. João 2 então nos ensina que Jesus discipula e faz discípulos antes de milagre. Nós aprendemos também que Jesus pensa em continuidade. Ele quer que alguém fique no lugar dele. E quando você vem para Cristo, o formar discípulo é alguém que vai ficar no seu lugar. Ele também frisa em João 2 a obediência. A obediência, com a obediência vem o milagre. Então a obediência vem antes do milagre. Então obedeça. Faça a vontade do Senhor, obedeça, seja submisso. Faça que nem Jesus, olha, ele era Deus. Ele se fez carne por amor a nós, viveu entre nós e obedeceu a sua mãe. Então, quem é você para não obedecer aos seus líderes, sua mãe, seu pai? Então obedeça, honre o seu pai, honre a sua mãe, em nome de Jesus. Honrar faz parte do caráter cristão. Jesus transforma o que é comum em algo extraordinário. Bem-vindo ao nosso grupo dos homens comuns, mas que na mão de Deus faz coisas extraordinárias. Nós somos homens comuns. Quando eu tenho dor, eu choro. Quando eu estou alegre, eu sorrio. Eu me expresso quando eu estou triste, né? Infelizmente, eu não sou Superman, eu não sou um super crente, eu não tenho esse poder. Então, é isso que o Senhor está falando. Você é comum, mas nas mãos dele você fará coisas extraordinárias em nome de Jesus. Jesus limpa o templo, inclusive o nosso coração. Então, na hora desse templo aqui que ele limpou, que foi um templo físico, ele quer que nós venhamos limpar o templo, que é o templo interno, é o nosso coração. Então, limpe o seu coração em nome de Jesus. E eu faço algumas perguntas para você e para mim também. Você quer o milagre ou quer ser discípulo? Você só quer milagre? Então receba o milagre. Mas se você quer ser discípulo, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias e siga Jesus, negando-se a si mesmo, em nome de Jesus. Você honra as pessoas que Deus colocou sobre você? Você honra seu pai, honra sua mãe, você honra os líderes, você honra o seu pastor? Então comece a honrar, comece a obedecer a voz de Deus. Às vezes nós olhamos para um conselho que os nossos líderes deram para nós, à luz da palavra, e nós não obedecemos. Nós só ouvimos, só pegamos essa informação, mas nós não obedecemos. Se Deus está falando não através da boca do seu discipulador, do seu líder, é porque ele está vendo coisas que ainda você não conseguiu ver, mas lá na frente você vai conseguir ver e vai conseguir entender. E última pergunta, você está disposto a obedecer antes de ver, antes de presenciar o milagre feito? Então, em nome de Jesus, seu coração, creio que está nas mãos do Senhor e Ele está fazendo uma grande limpeza aí em nome de Jesus. E eu termino esse momento aqui orando por você, agradecendo em nome de Jesus pela palavra de Deus. Senhor, nós oramos agradecendo pela palavra, que o Senhor venha formar discípulo em nome de Jesus, discípulos que vão obedecer a tua voz, que vão obedecer o teu chamado, e que esses discípulos venham fazer novos discípulos, formar novos discípulos de verdade. Tira do nosso coração toda a impureza, todo o obstáculo que impede de nós termos intimidade com o Senhor.
Coloca em nós, Pai, em nome de Jesus, obediência e honra. Que nós viemos purificar o nosso templo interior, porque uma parte nós conseguimos fazer, a outra o Senhor consegue. Mas o que nós conseguimos fazer, Senhor, que nós viemos ter força para arrancar, entregar para o Senhor. Purifica, em nome de Jesus, e transforma, Senhor, as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Ótimo dia na pressão dos 3. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe e comente em nome de Jesus. Esse foi o capítulo de número 2 de João. Esse foi o nosso Delab, devocional lendo a palavra. E se a palavra falou com você, comente aí, eu quero ser discípulo. Comente eu quero ser discípulo, compartilhe com alguém e te espero amanhã no capítulo número 3, em nome de Jesus. Capítulo número 3, Nicodemo visita Jesus, um mestre da lei visitando Jesus. Nós vamos falar um pouquinho disso. Que Deus abençoe você e uma ótima semana, um ótimo dia aí na pressão dos 3.